Oi, gente, bem-vindos ao nosso canal da CTM. No vídeo de biologia, né, sobre relações entre seres vivos, como vocês podem ter visto já no título. Então vamos começar, né, daqui a pouco, mas primeiro tá aqui nas nossas redes sociais, se vocês querem dar mais uma olhadinha. A gente posta sempre dicas de estudo, dicas de como lembrar de fórmulas de física, matemática, química, essas coisas. E também dicas para relembrar, né, a matéria. A gente coloca uns posts sobre biologia, química, essas coisas no nosso Instagram e no nosso TikTok. E se vocês querem ver mais outras aulas sobre neurociência e tal, tem nosso canal no YouTube, você tem mentoria. Vamos lá, né? Relações ecológicas. O que a gente vai ver hoje? O que são essas relações ecológicas? E lembrando que isso cai bastante no Enem, essa parte de ecologia. Eu já dei aula de ecologia na semana passada, já tá postada no YouTube e tal. Não, não fui eu, foi outra mentora de biologia, eu dei de evolução na aula passada. Mas a aula de ecologia tá no nosso canal. E também já vê os dois tipos de classificação dessas relações, alguns exemplos, os mais conhecidos, e exemplos desses exemplos. E também vamos fazer uns exercícios no final. Vamos lá, né? Relações ecológicas. Vocês devem ter estudado isso, olha, fundamental. Isso você aprende no fundamental, no segundo fundamental e tal. Relações ecológicas são as interações que acontecem entre os seres vivos. Por exemplo, aqui a gente tem a colmeia, que é uma das relações mais famosas que vocês mais... que é mais tipo que você mais aprende, entendeu? Um exemplo mais famoso sobre relação ecológica. E a gente vai ver daqui a pouco mais sobre isso, mas também a gente vê sobre competição entre os animais, competição por comida, competição por território, essas coisas. Todos esses tipos são tipos de relações ecológicas. Qualquer relação positiva ou negativa que acontece entre seres vivos, entre humanos, entre humano com outro animal, entre animais, entre animal com planta, qualquer relação. E elas são classificadas em dois tipos. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, que a gente já vai ver daqui a pouco, ou intraespecíficas ou interespecíficas. Então, são dois tipos que elas podem ser classificadas simultaneamente. Então, lá, né? A diferença entre uma relação harmônica e desarmônica é que a harmônica, também chamada de positiva, são as que não causam prejuízos aos envolvidos. Elas são relações benéficas, que são boas para todos, ou pelo menos para um dos envolvidos. E não há prejuízo nem benefício para o outro. Então, ela pode ser benéfica para todo mundo, ou benéfica só para um e o outro não acontece nada. Não tem prejuízo, não tem nada. Um exemplo dessas é o comencialismo, e aqui tem uma foto de um dos exemplos mais... Eu já explico depois o que é comencialismo nos próximos slides, mas, por exemplo, aqui a gente tem a imagem de um tubarão, e tem esses peixinhos aqui. Nesse caso, o tubarão não acontece nada para ele, não tem prejuízo nenhum. Mas os peixinhos que estão aqui em cima dele, eles, na verdade, estão comendo os restos dos alimentos que o tubarão deixou, não para eles, mas ficou no dente ou na carcaça, no corpo do tubarão. Isso não tem prejuízo para o tubarão, mas tem benefício para os peixes. E o tubarão deixa os peixes lá. Não sei como, mas sei lá, não é tão mal. E as desarmônicas também são chamadas de negativas, é literalmente o contrário de harmônica. É quando um dos envolvidos não é beneficiado com a interação, então ele é prejudicado. Por exemplo, o predatismo, sempre vai ter o predador e a presa. A presa vai ser prejudicada porque provavelmente vai morrer. Tipo um leão com uma zebra. A zebra morre, mas o leão consegue comer. É a vida, né? Já a classificação de intraespecífica e interespecífica é quando intraespecífica, com A no meio,
são entre indivíduos da mesma espécie. Intra, dentro. Não sei se dá para lembrar assim. Tipo, de entrar. Fazer essa analogia aí. Então, por exemplo, as formigas levando alimento para... Esqueci o nome dela. Para a casinha das formigas. Eu esqueci o nome. Ou, por exemplo, construindo aquele negócio lá de terra das formigas. Esqueci o nome disso. Desculpa. E interespecífica é entre espécies. Entre espécies. Espécies diferentes. Por exemplo, esse beija-flor com uma flor. Esse beija-flor vai beijar flor. Vai comer o pólen, sei lá. Vai comer ali. Comidinha dele vai sugar. Humana, intraespecíficas, não, dentro da espécie. Mesma espécie. Entre seres vivos da mesma espécie. Então, vamos começar pelas harmônicas, que são as positivas. Só tem duas harmônicas nas intraespecíficas. A primeira é a sociedade. Sociedade, o que você pensa quando você vê sociedade? Você pensa em nós humanos. São indivíduos da mesma espécie cooperando entre si e também tendo uma divisão entre trabalhos. A colmeia das abelhas é a mesma coisa. É uma sociedade. Tem divisão de trabalho. É meio que obrigatório na sociedade, divisão de trabalho. E não há união física entre indivíduos. Então, por exemplo, eles não estão unidos sempre. O ser humano pode viver sozinho lá. As abelhas são separadas. Isso que difere na colônia. Na colônia, os indivíduos são anatomicamente unidos. Por exemplo, na caravela portuguesa. Elas são meio que, tipo, um cobertor, assim, delas. Por exemplo, no Nemo tem uma cena que elas estão todas juntas. E aí a Dory fica... Dory, né? Ela fica lá machucada no meio delas. Mas então, elas são juntas. E na colônia pode ou não ter divisão de trabalho. Já as desarmônicas, que são as negativas, a gente tem já tem duas também. Tem o canibalismo e a competição. Canibalismo é quando um indivíduo mata e alimenta-se do outro da mesma espécie. Por exemplo, essa fêmea de louva-a-Deus, quando ela termina o acasalamento, ela come a cabeça do macho. Que não serve mais pra nada, entendeu? Tipo, o papel dele naquele negócio foi embora, então ele morre. Já a competição é quando indivíduos da mesma espécie competem por recursos, alimento, território, parceiros. Por exemplo, esses dois leões aqui brigando por território. Normalmente são meio que tribos entre si, entendeu? Tribos de leões, assim. Tem um leão líder de cada um, e aí eles brigam entre si. Já entre espécies diferentes, a gente começa com as harmônicas, são a positiva, interespecíficas, entre espécies diferentes. Intraespecíficas, dentro das espécies. Dentro da espécie. Então, vamos lá, né? Harmônica. Voltando no comensalismo, que foi um exemplo das harmônicas no começo do slide, é quando indivíduos de espécies diferentes interagem, mas apenas um deles é beneficiado com a interação, mas o outro não tem prejuízo, não causa nada, fica lá, vivendo. Por exemplo, esse peixe palhaço, Nemo, com a anêmona. Esse peixe tá fazendo uma anêmona com uma casa, mas a anêmona, tipo, deixa lá, não tá importando, entendeu? Só deixa. Não tá causando prejuízo para ela. Já com o mutualismo, são quando indivíduos de espécies diferentes interagem e ambos se beneficiam. Tipo, o mutualismo, mútuo, fazer uma cooperação aqui, entendeu? Todo mundo vai se beneficiar. Que é meio difícil, às vezes, de lembrar a diferença de comercialismo e mutualismo. Então, você pensa em mutualismo de mútuo, entendeu? Os dois se beneficiam. Porque às vezes você pode confundir isso quando você estiver fazendo o Enem ou vestibular. Lembrando, isso cai muito no Enem. Então, vamos lá, né? Mutualismo é quando
voltando, mutualismo pode ser facultativo, que é tipo opcional, ou obrigatório. Então, opcional é quando os participantes podem viver de maneira independente. Eles podem ir e voltar, tipo, não vivem juntos. O obrigatório é quando um dos envolvidos pode não sobreviver caso a interação seja desfeita. Então, eles não podem se separar. Esse é o caso do Liquen, que é essa imagem do lado. Com certeza você já viu isso numa pedra, numa árvore de tronco grosso, assim. Com certeza você já viu isso. Liquen é fungo com alguma alga, uma cianobactéria. São os dois juntos. E isso é obrigatório. Se um deles separar, por exemplo, o fungo morre. E em relação ao facultativo, que é opcional, tem eu não coloquei a imagem aqui, mas é o caranguejo eremita e a anemona do mar. Esse caranguejo usa a anemona como uma casa, mas eles podem se separar. Entendeu? E o caranguejo tem uma casa como viver e a anêmona pode se mexer no mar, entendeu? Pode se mexer indo buscando alimento junto com o caranguejo. Então os dois se beneficiam. E o Liquen se beneficia, isso indo junto, para tipo, as espécies não morrerem. Vamos lá. E uma coisa que é bom lembrar é que tem dois tipos de relações interespecíficas harmônicas que meio que não são pensadas separadamente, mas dentro do mutualismo e comencialismo. Por exemplo, a protocooperação e o inquilinismo não são apresentados porque os autores preferem considerar a protocooperação como um mutualismo facultativo, que pode se separar, pode sair e viver a vida, e o inquilinismo como comencialismo, só uma beneficiada. A protocooperação é quando, por exemplo, aqui, olha, nesse jacaré crocodilo com esse pássaro. Um meio que está cooperando com o outro. O jacaré deixa o pássaro comer os restinhos de alimentos no dente dele, e aí ele tem o dente limpo, né? Como se fosse uma escova de dente, o pássaro. Isso é uma protocooperação, mutualismo facultativo. Se o pássaro não fosse nesse jacaré, não ia mudar nada. Mas aí o inquilinismo, que é um comensalismo, quando uma se beneficia, é nesse caso de uma orquídea. Provavelmente vocês já viram isso na casa de sua avó, ou sei lá. A orquídea que é beneficiada, a árvore não pega nada, mas é como se inquilinismo é tipo um inquilino, entendeu? De apartamento, de casa. A orquídea faz o tronco da árvore como casa. Pega comida, nutrientes e tal dessa árvore, não prejudica a árvore, mas beneficia a orquídea. Permite ela viver. Agora a gente vai ver as relações interespecíficas desarmônicas. Essa aqui tem 4. É a única das relações que tem 4 tipos. A gente começa com amensalismo, que é tipo, lembra de não em biologia. Então, quer dizer que não tem benefício para nenhuma espécie, entendeu? Não tem benefício nenhum. E é quando um organismo libera compostos que impedem ou inibem o desenvolvimento de um organismo de outra espécie. Então, por exemplo, na maré vermelha. A maré vermelha é a proliferação de uma alga dinoflagelada, uma alga vermelha, e quando ela se é uma proliferação em excesso, e quando ela se prolifera bastante, ela libera meio que essa substância de coloração vermelha, avermelhada, alaranjada, às vezes até amarela, e ela é tóxica. Então, ela meio que faz o ambiente dessa área ficar inóspito ou ficar meio que prejudica quem mora lá, outras espécies marinhas que moram no lugar, que essas espécies terão que se mudar de lá, mudar o nicho ecológico, ou elas morrem. Às vezes até, tipo, teve casos que essa maré vermelha prejudicou humanos que foram numa área que estava com maré vermelha.
Então, se vocês verem isso, não vão numa Mara Vermelha. O humano não morreu, mas meio que teve, sei lá, uma dor de barriga, sei lá, eu não lembro. Mas é melhor não ir. Então, mano, é parasitismo. Parasitismo é uma bem famosa, assim, lembra de parasita. É quando um organismo parasita, muitas vezes vírus, é bem lembrado, né? Retira do outro ou hospedeiro os nutrientes necessários para a sobrevivência. Por exemplo, um piolho na sua cabeça, um piolho vivendo num ser humano, na cabeça do ser humano. Ele retira o sangue e começa a se proliferar e tal, e tá vivendo como se fosse uma casa dele. Só que prejudica o ser humano. Nossa, agora eu fiquei até com coçando a cabeça. Mas fica coçando a cabeça e tal, e teve casos de pessoas que não procuraram ajuda e até morreram por causa de piolho. Então, se você tiver piolho, busque ajuda. A terceira, como a gente já viu antes, nas desamônicas, lá no segundo slide, lá no terceiro slide, é quando um organismo mata e se alimenta do outro, de outra espécie. Por exemplo, esse pássaro falcão, não sei qual é, pegando esse peixinho, levar para o seu ninho para comer. E a competição, de novo, aparece, mas é a mesma coisa, só que entre espécies diferentes. Por exemplo, esse cão de pradaria competindo com os pássaros para ter esse alimento aqui que ele está segurando. Então, brigam por recursos, alimento, espaço e tal. Não é meio, não brigam por parceiros, porque parceiros têm que ser mais ou menos da mesma espécie, né? Mas alimento e território, sim. A única coisa que muda da competição das intra-específicas. Então, vamos lá, né? Os exercícios. Eu peguei 4 exercícios, 2 fáceis e 2 difíceis. Não, porque não é muito difícil, se você lembrar a matéria, mas às vezes pode confundir. Então, vamos lá, né? O primeiro é meio que fácil, só que tem esse texto gigante aqui, né, pra ler. Vamos lá, né? As esponjas, se vocês querem pausar, pausa. Nesse eu vou ler rápido. As esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. A natureza porosa das esponjas se torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas de alimentos liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro. As relações ecológicas presentes no texto são... Então vamos lá, né? Eu não vi, não, você lê esse negócio, você não vê nenhum caso que a esponja é prejudicada e na segunda relação ela é até beneficiada. Então, a gente pode partir para o processo de eliminação e eliminar todas as relações desarmônicas, negativas, porque a esponja aqui foi beneficiada ou não mudou nada. Então, vamos lá, né? Competição ou protocooperação. Na letra A tem competição, é desarmônica, então tira. A letra B é inquilinismo e protocooperação, as duas harmônicas, então deixa. C, inquilinismo e parasitismo. Parasitismo é desarmônica, então tira. Competição e predação, as duas desarmônicas, tira. Parasitismo e predação, duas desarmônicas, tira. Então sobra B. A B é a resposta certa. Então vamos lá, né? Então vamos ver como que essas relações estão no texto. Então, lá, tá em ordem respectivamente, está em ordem. Então, vamos lá, inclinismo. Esses crustáceos, equinodermos e vermes marinhos vivem nos poros das esponjas. Então, usam como casa. E são espécies diferentes. Então, é em relações interespecíficas, mas isso não pediram, não fizeram nada. Todos aqui são interespecíficas, então não precisava lembrar disso. Mas precisava lembrar de harmônicas e desarmônicas. Então, mano, inquilinismo usa como casa, só tem comensalismo, então só tem benefício para uma espécie, que são os que estão vivendo lá.
E na segunda, a gente vê a esponja se beneficia por se nutrir de partículas de alimentos liberadas durante a alimentação. Então, além desses caramujos e crustáceos se beneficiarem, a esponja também se beneficia. Então, é meio que uma protocooperação, é um mutualismo, os dois se beneficiam. Então, por isso que a letra B está certa. Então, eu considero fácil se você lembrar disso, só não tem que se perder no texto. Então, vamos lá, né? Nossa, vou colocar aqui. Essa meio que eu considero não muito difícil, mas você pode se confundir. Porque a pessoa vê, nossa, que texto grande. E aí já fica, meu Deus, deve ser difícil. Então, vamos lá, né? Em comunidades biológicas, os seres vivos mantêm diversas relações entre si. Essas relações podem ser intraespecíficas, dentro da mesma espécie, ou interespecíficas, entre espécies diferentes. A seguir são feitas afirmações sobre as relações entre seres vivos. Todas estão corretas, exceto, então aqui a gente tem que procurar a errada. Normalmente, algumas pessoas, às vezes até a maioria, elas esquecem desse exceto e começam a procurar a certa. Só que aí você vê, nossa, tem várias certas. Eu vou chutar uma certa. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Mutualismo é um tipo de associação permanente entre seres vivos de duas espécies distintas. Distintas, tá certo? Interespecíficas, com benefício para ambos. Um exemplo de mutualismo é a associação entre algumas algas e fungos formando líquens. Você pode se confundir nessa letra porque tem um mutualismo facultativo e obrigatório. Mas, nesse caso, é obrigatório, por exemplo, nos líquens, então essa letra A está certa. E mutualismo, sim, é um benefício para ambos. Vamos lá, letra B. As abelhas vivem em grupos nos quais os trabalhos são divididos entre seus diferentes membros, tá certo até agora. Esse tipo de associação recebe o nome de protocooperação? Protocooperação, como a gente viu, está em relações interespecíficas, tem que lembrar disso. Mesmo que elas protocooperam entre si, não sei se essa palavra existe, mesmo que elas protocooperam entre si, a relação entre elas é intraespecíficas. Então, e é harmônica, como a gente viu antes. Então, a gente fica em sociedade ou colônia. Mas essa sociedade, como eu já disse antes. Então, essa está errada. Mas vamos ver porque as outras estão corretas depois. Então, é a letra B, que é a certa, só que é errada. Então, vamos lá, né? Vamos ver porque as outras estão certas. Competição é um tipo de... Então, letra C. Competição é um tipo de relação ecológica em que os indivíduos disputam recursos do meio. Tá certo. Pode ocorrer entre organismos das mesmas espécies ou entre indivíduos de espécies diferentes. Sim, tá certo isso. Essa é a única relação que ocorre nos dois intraespecífico e interespecífico. São a única. Vamos lá, né? No parasitismo, o indivíduo denominado parasita associa-se a outro indivíduo, chamado hospedeiro. O parasita retira seu alimento do hospedeiro, causando-lhe prejuízos. Um exemplo do parasitismo é a associação entre lombrigas e seres humanos. Tá certo essa? Tudo tá certo. E o exemplo também tá certo porque a lombriga também é um exemplo famoso sobre o parasitismo. As lombrigas tênias, tals, tiram ficam lá no estômago, no intestino dos seres humanos, na parte do tórax, retirando nutrientes de nós. Por isso que normalmente as pessoas que têm lombriga ficam magras, emagrecem demais. Então, essa eu considero um pouco mais difícil, porque pode confundir. Por exemplo, principalmente entre A e a B, porque a pessoa pode lembrar que o mutualismo pode também ser facultativo. Vamos lá. A dispersão de sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta. Uma vez que a grande quantidade de sementes próximas à planta mãe diminui, a chance de sobrevivência... Não, desculpa. Uma vez que a grande quantidade de sementes próximas à planta diminui a chance de sobrevivência. Ao separar as sementes com uma área maior, cada uma terá acesso a uma quantidade maior de recursos, evitando assim... Então, por exemplo, vamos pensar assim. Se você coloca todas as plantas, todas as sementes no mesmo lugar, elas vão começar, todas vão querer os nutrientes
água do solo. E todas vão começar a brigar entre si, a competir entre si por esses nutrientes. É uma relação desarmônica, mas todas aqui são desarmônicas, então não precisa lembrar disso. Mas isso é uma relação de competição. Mas quando você dispersa essas sementes numa área grande, elas não vão estar muito no mesmo lugar para competir pelos mesmos recursos. Então, elas vão ficar cada uma no seu canto. Então, isso é um caso de competição. Por que não é parasitismo? Porque não tem parasita nem hospedeiro nesse caso. Inquilinismo? Não tem nenhuma espécie morando em outra. E predação? Não é muito porque não tem uma presa, né? Não tem um predador, uma presa. Prejudica a mesma espécie, não uma só espécie. Vamos lá, né? O último exercício. Abelhas apresentam 3 castas sociais. As operárias, que são fêmeas estéreis que realizam o trabalho da colmeia, a rainha e o zangão. Os zangões são encarregados da reprodução. Essa divisão de trabalho caracteriza-se... Vamos lá, né? Quando a gente viu divisão de trabalho, foi nas relações intraespecíficas, naquele primeiro slide de exemplos. Então, a gente já tira todos os interespecíficos aqui. Então, a gente já pode cancelar a C e a D. Então, vamos lá, né? Divisão de trabalho e tal. Mas onde que a gente viu a abelha, colmeia, essas coisas? Que tem mesmo uma divisão de trabalho que é obrigatória. A gente viu em sociedade. Então, a gente também cancela qualquer que tem colônia. Então, a gente só fica entre a A e a B. Isso eu não falei, mas porque não é meio que na área de relações ecológicas, mas em áreas de fisiologia animal e tal, a diferença entre isomorfa e heteromorfa. Isomorfia, heteromorfia, essas coisas. Então, você tem que lembrar de outra matéria, outro tema disso. E a diferença entre isomorfa e heteromorfa é que heteromorfa, de hétero, pensa em diferente, é meio que as diferenças morfológicas de uma mesma espécie são diferentes. Por exemplo, nos humanos, né? Uma mulher, tipo, a anatomia de uma mulher é diferente da anatomia de um homem. Igual a anatomia de uma fêmea, uma abelha fêmea, é diferente de um zangão ou entre mesmo as operárias da rainha, porque a rainha é maior. Você lembra do filme Bi? Mas bem. Então, isomorfa é quando todos os indivíduos da mesma espécie são iguais. Não tem diferença. Então, a letra certa aqui seria a letra B. Sociedade, colmeia, divisão de trabalho e tal. Heteromorfa, tem diferença morfológica, diferença no corpo, com relações intraespecíficas dentro da mesma espécie, e harmônicas, que são positivas. Mas todas aqui são harmônicas, então não precisa lembrar disso. Vamos lá, né? O que a gente viu hoje? O que são as relações ecológicas, relações entre seres vivos. Tá no negocinho, né? Tá na palavra, relações entre seres vivos. Os 2 tipos de classificação, harmônica contra desarmônica e interespecífica contra interespecífica. Os exemplos de cada relação: mensalismo, competição, sociedade, colônia, predatismo, mensalismo, todos esses exemplos. E a gente também fez os exercícios. E é isso, a nossa aula de hoje foi bem rápida, esse tema é bem rápido, só que tem bastante exemplo, bastante diferença de cada exemplo, que pode confundir, principalmente mutualismo com comencialismo. E lembrando das nossas redes sociais, se vocês querem dar uma olhadinha, seguir lá, ajudar a gente a promover esse projeto de democratização da educação. E vou ver nossas outras aulas, várias outras matérias, principalmente neurociência, que é uma matéria que vale muito a pena assistir. E vão lá seguir a gente. Acabou a aula de hoje. Boa tarde, ou bom dia, ou sei lá.